Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. É Moreno antecipando propostas e, no Brasil, o pioneirismo de Pamplona. Chegamos ao campo das evidências. Numa das versões ainda inéditas de sua Autobiography of a Genius, Moreno faz o seguinte comentário a respeito da sua chegada a 1925, o Novo Mundo, ou seja, seu desembarque no porto de Nova York. Trouxe comigo os 3 veículos que havia inventado. Eles fizeram mais do que qualquer outra coisa para inaugurar e difundir a sociometria, uma sociologia caracteristicamente americana nos Estados Unidos. O palco do psicodrama, o sociograma interativo e um dispositivo magnético de gravação de som. Cada um levou a uma revolução de conceitos. O palco do psicodrama, ao ultrapassar o divã psicanalítico, levou as técnicas de atuação, a teoria da ação e a participação do público da psicoterapia de grupo. O sociograma, a pesquisa sistemática de pequenos grupos. O dispositivo de gravação de som, a um método de gravação e reprodução de materiais de casos, a uma nova objetividade, precisão e integridade dos dados. Pelo que Moreno conta em outro momento de sua autobiografia, aliás, é graças à divulgação feita pela imprensa sobre esse dispositivo que a viagem para Nova York acontece, com financiamento garantido pela empresa General Phonograph Corporation. Uma reportagem sobre a invenção apareceu nos jornais de Viena e a história foi divulgada pelos noticiários. Uma matéria apareceu no New York Times de 3 de julho de 1925. Recebemos uma oferta para ir aos Estados Unidos com nossa invenção, que chamei de radiofilme. A propósito de pioneirismo, quem pode merecidamente levar esse título no Brasil é o psiquiatra Ronaldo Pamplona de Costa. Para começar, seu artigo Telepsicodrama, um sonho de Moreno em pesquisa, incluído ao final do já citado livro Um Homem à Frente de Seu Tempo, oferece uma síntese abrangente da trajetória do psiquiatra romeno no âmbito tecnológico. Além do aparelho destinado ao registro de vozes desenvolvido com um cunhado no período europeu, Ronaldo Pamplona lista as diversas iniciativas com o uso dos meios de comunicação disponíveis nos Estados Unidos. É o caso do filme mudo de 1933, que o articulista criativamente notifica como intitulado Treinamento de uma Garçonete, em vez do título oficial da película, Treinamento da Espontaneidade. É também dessa mesma época a realização de vários programas de rádio, recorrendo ao teatro espontâneo e ao jornal vivo, no dizer de Pamplona. O que Moreno comenta sobre esse período, com detalhes que tive a oportunidade de documentar em Moreno, o Mestre, é que ele e seu parceiro William Bridge tiveram um programa, Jornal Vivo, que foi transmitido no rádio WAR, cobrindo a região metropolitana de Nova York. Curiosamente, Moreno informa também que o conhecido ator e diretor Orson Welles participou de um desses programas em 1933, anos antes de seu famoso programa de rádio que seu grupo Mercury Theatre veiculou em 1937, sobre uma invasão em Marte. Segundo Moreno, o realismo da invasão marciana teria vindo diretamente, penso eu, de sua experiência com o Jornal Vivo. Correção necessária. A emissão radiofônica de Orson Welles ocorreu em 30 de outubro de 1938. Em seu artigo, Pamplona cobre também tanto as incursões de Moreno do ponto de vista teórico na 9ª e última seção do primeiro volume de Psicodrama que o psiquiatra dedica aos filmes terapêuticos, como referências específicas aos vários filmes por ele realizados. Talvez por falta de maiores informações no momento de escrever seu artigo, Ronaldo Pamplona subestima a participação de Moreno no que diz respeito à televisão. Ele afirma, por exemplo, que Moreno nunca chegou a concretizar aquilo que havia proposto para a TV. No entanto, no artigo Procedimentos de Espontaneidade na Transmissão Televisiva com ênfase especial nos sistemas de relações interpessoais, escrito por Moreno e John K. Fischel e publicado na revista Sociometry em 1942, os autores incluem uma nota de rodapé em agradecimento ao diretor executivo do Columbia Broadcasting System, Inc., pela permissão e oportunidade de participarem em várias transmissões de televisão nos estúdios dessa corporação.
Por outro lado, entre os documentos encontrados nos papéis de J. L. Moreno, catalogados na Biblioteca Francis Conway, em Harvard, há um contrato firmado em 18 de fevereiro de 1952 entre ele e a produtora The Bruce Chapman Company, visando tanto a produção de filmes como de programas de rádio e televisão. Esses programas consistirão numa série de shows de meia hora televisados ao vivo e serão oferecidos para patrocínio comercial. Além disso, o livro coletivo Progresso na Psicoterapia, organizado por Moreno e Frieda von Reichmann, traz a seguinte informação. Um programa pioneiro de psicodrama televisivo ocorreu em Paris, França, em 19 de maio de 1955, sob a direção técnica de Robert Cohen, patrocinado pelo Ministério da Informação francês. Foi novamente um problema real retratado por seu ou sua protagonista. J. L. Moreno atuou como diretor psicodramático. No ano seguinte, também em Paris, o cineasta italiano Robert Rossellini dá início às suas atividades na televisão filmando J. L. Moreno, o inventor do psicodrama, em ação nos estúdios do Centro de Estudos da Radiotelevisão Francesa. Essa é a informação proporcionada pelo livro Psicodrama, R. Rossellini com J. L. Moreno, publicado por ocasião do lançamento do filme Psicodrama, de 50 minutos, em preto e branco, em maio de 2019. Pelo que conta o cineasta italiano Sergio Tofetti em seu artigo Um Filme Encontrado, durante mais de 60 anos os materiais ficaram onde deveriam estar, classificados, indexados e armazenados nos arquivos da instituição que herdou os materiais da televisão pública francesa. Tofetti ainda se pergunta, por que ninguém nunca notou esse pequeno tesouro escondido? Mas essa já é outra história. Toda essa trajetória pelas contínuas incursões de Moreno no uso das mais modernas tecnologias disponíveis permite confirmar o papel histórico determinante do criador do psicodrama moderno na utilização desses recursos. Ainda que não tenha obtido grande sucesso a curto e médio prazos, Moreno persistiu em seus esforços em mostrar o caminho de uma nova era. Basta retomar comentários feitos por ele em seu filme de 1964. Depois de argumentar que tratar as pessoas individualmente é economicamente impossível e também muitas vezes não é indicado do ponto de vista do seu valor terapêutico, Moreno sustenta que, utilizando os meios de comunicação de massas, especialmente a televisão, abre-se um novo caminho para a psicoterapia, e complementa: o futuro nos mostrará como o cinema, a televisão, a entrevista, por meio do psicodrama, poderão se estabelecer em toda parte. Voltando ao pioneirismo de Ronaldo Pamplona, com o apoio de Carlos Borba, ele conta que, desde janeiro de 1980, começou a utilizar um videocassete de mesa e uma câmera, e que o resultado dessa experiência, com o título de Videopsicodrama, foi publicado numa edição bem simples, custeada pelo autor e que vinha acompanhada de uma fita de psicomúsica, com direção da psicodramatista Marta Figueiredo. Segundo ele, esse trabalho de pesquisa tinha sido desenvolvido durante meses com um grupo formado por vários psicodramatistas, que denominei Grupo Experimental de Videopsicodrama, acrescentando que foi o primeiro passo na direção do estudo do telepsicodrama. O próprio Ronaldo conta que, em 1984, após uma experiência positiva de quase 400 horas de videogravação, escreveu um artigo intitulado Telepsicodrama, no qual apresentava uma proposta para a realização de uma série piloto de psicodrama em circuito aberto de TV. Resultado? Esse texto continua inédito até hoje, 2001. Talvez pode se tratar de uma proposta avançada demais para a época. 8 anos antes, Pamplona já tinha publicado um artigo Videopsicodrama, como parte do já citado livro coletivo Técnicas Fundamentais do Psicodrama. Nesse texto, o psiquiatra oferece um panorama histórico de suas experiências videodramáticas, informando que, a partir de abril de 1980, 4 grupos trabalhando com ele passaram a ter suas sessões gravadas uma vez por mês, durante 18 meses, e que esse trabalho resultou em mais de 100 videopsicodramas, que somente foram exibidos para o público que os produziu e utilizados para nossos estudos. Motivo? Por questões éticas, jamais foram exibidos e nem o serão para qualquer outro público.
Mais adiante, Pamplona volta ao problema no âmbito terapêutico quanto à aceitação e permissão dos pacientes, acrescentando: aqui importa a questão do sigilo e da ética profissional.